Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje, debatendo, e esses dias todos tem sido de muito movimento. Ocorreu a segunda jornada de psiquiatria no estado de Rondônia, que realmente foi um grande sucesso. E foi sucesso porque tivemos uma participação de público de mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, 1.300 pessoas. É um número bastante expressivo e isso nos deixa realmente bastante feliz de ver o quanto que as pessoas realmente procuram o debate científico, procuram se atualizar e só tenho que agradecer a todos vocês que participaram efetivamente desse processo, da organização, né, dos patrocinadores em que acreditaram nesse evento e a todo o núcleo de psiquiatria do Estado, da Associação Médica Brasileira de Rondônia também, ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho Regional de Medicina, por apoiar um evento tão importante. Eu acho que foi o maior evento científico da região norte. E em psiquiatria eu acredito que essa jornada foi uma das maiores do Brasil, com pessoas ilustres de todos os estados, e o estado de Rondônia, profissionais de todos os municípios aqui presentes e do vizinho estado do Acre também. E para debater sobre esse assunto importantíssimo que ocorreu na semana passada, aqui em Porto Velho, no campus do Centro Universitário Finca. Nós estamos com o Dr. Robson, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, e a doutora Renata, médica psiquiatra, também do quadro do governo e membro do Núcleo de Psiquiatria de Rondônia. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Dr. Robson, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse evento, o que significou para a senhora, doutora Renata, esse evento de psiquiatria aqui no estado? Ele foi um evento muito importante, né? Primeiro, porque nunca houve um evento dessa monta no estado e, quiçá,
no país, uma jornada, né, dessa monta. Foram tratados temas diversos, temas voltados para mais diversas realidades, desde a abordagem dos transtornos psiquiátricos na atenção básica até os temas mais atuais, como suicídio na infância, na adolescência, a questão da violência, que tem sido também um tema emergente. Então, eu tenho a maior satisfação, o prazer de ter participado desse momento junto com essa grande equipe. E uma das conferencistas em que realmente brilhou durante o evento, a doutora Renata, tem uma formação bastante sólida e vem trabalhando principalmente na psiquiatria infantil, né, doutora, no CAPS, né? Isso. E isso nos dá uma visão muito maior, né, de todo esse processo. Exatamente. E também porque eu trabalho com adultos também, né, em outro CAPS, o CAPS estadual, e realizo nos 2 serviços um serviço de matriciamento à atenção básica. Então, eu tenho essa experiência de ter trabalhado na atenção básica, conheço as suas vulnerabilidades e aproveito esse conhecimento, essa experiência, para trabalhar hoje o matriciamento. O que é o matriciamento? É empoderar a atenção básica, encorajar, abordar esses temas, porque ela é a porta de entrada desses transtornos. Esse é um atendimento promovido pelo governo do estado e do município? Como a senhora funciona? Como que funciona isso, doutora? Os pacientes mais graves, eles são compartilhados com a atenção básica. Por quê? Porque sabemos que o paciente esquizofrênico, o paciente psicótico, um transtorno afetivo bipolar grave, ele tem uma média de vida entre 10 e 15 anos a menos. E os próprios medicamentos podem causar uma síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, diabetes. E esse paciente, ele é esquecido. Uma vez que ele entra no CAPS, ele passa a ser esquecido pelos outros pontos de atenção. Então, esses pacientes, eles merecem um cuidado maior, eles precisam de um cuidado maior, de modo que uma vez por semana eu frequento as unidades básicas de saúde, levo em mãos o prontuário desse paciente e apresento esse paciente ao médico da atenção básica. Compartilho com ele o transtorno, os medicamentos em uso e quais as suas comorbidades clínicas para que elas sejam tratadas dentro do seu território. Dr. Robson, bem-vindo, Dr. Robson, também médico psiquiatra. Muito obrigado. E vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Sua visão, doutor? Olha, eu acho que nós tivemos uma das melhores, como você mesmo disse, Aparício, uma das melhores e maiores jornadas do Brasil todo. São muitas pessoas que nos procuraram e profissionais de todas as áreas, não só médicos, como acadêmicos, profissionais da área de saúde num todo, assistentes sociais, psicólogos, e tudo isso só demonstra a importância que teve essa jornada para Rondônia como estado e para o Brasil como um todo. Interessante também que houve uma participação interessante da parte jurídica, de advogados participando também do evento. Sim, exatamente, porque foi falado de temas como psiquiatria forense, foi falado também de processos, ética, judicialização da medicina, que são assuntos emergentes e importantes para todas as áreas, inclusive para o direito. Doutor, nós sabemos da importância do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, e tanto o federal como o Conselho Estadual de Medicina, o Regional de Medicina, nos deram um apoio muito grande, né, para que a realização desse evento, um suporte e o papel do Conselho nesse processo. O Conselho Regional de Medicina, como Conselho Federal, através do nosso conselheiro representante, o Dr. Irã, e o nosso presidente, o Dr. Spencer, estão muito motivados com relação à saúde mental como um todo e todas as áreas. Hoje, como foi falado,
durante a jornada, a Câmara Técnica de Psiquiatria é uma das câmaras mais solicitadas pelo Conselho Regional de Medicina. Nós estamos trabalhando, dando pareceres sobre situações referentes ao SUS, sobre medicações que o Ministério Público nos solicitou. Nós estamos avaliando também a conduta ético-profissional de alguns colegas, que a Corregedoria nos solicita. Tivemos recentemente uma situação de um autista grave que tinha uma indicação de uma neurocirurgia para diminuir a agressividade. Nós também tivemos que dar um parecer sobre isso, falando sobre outras possibilidades, como eletroconvulsoterapia. Então, assim, temos profissionais na Câmara Técnica, os melhores do Estado estão ali representados e nós estamos sendo solicitados diuturnamente para dar pareceres. Então, hoje eu posso dizer para você, Aparício, que a psiquiatria ela é uma das especialidades em Rondônia que o Conselho está mais prestigiando. É interessante, doutor Renato e doutor Robson, o crescimento da psiquiatria e da procura da psiquiatria, não só do nosso estado, mas do Brasil, né? Exatamente. É como fosse uma grande febre da procura, né? Da especialização e da atenção. E o que você acha que se deve a isso, doutora? Olha, o que me deixa feliz é perceber que é a clínica que tem mais crescido, se desenvolvido. Nós temos um arsenal farmacológico fantástico, né? Nós precisamos desmistificar algumas contradições, alguns preconceitos, e a psiquiatria ela tem agido muito nesse sentido, no sentido de desmistificar, né, os preconceitos. Nós estamos desenvolvendo muito, há muito conhecimento, né? A ciência tem avançado muito. E isso tem beneficiado aqueles que mais precisam, que são os pacientes graves, pacientes crônicos. Isso me deixa muito feliz. Doutor Robson, a doutora fazendo essas colocações e eu aqui já viajando um pouco, né, no passado. Nós tivemos momentos aqui muito difíceis, né? Eu passei por bons momentos aqui, momentos difíceis, mas extremamente gratificante, que foi ficar sozinho, né? Tocando não só a clínica psiquiátrica, mas a psiquiatria do Estado, né? Por muito tempo só tinha eu, né? No hospital de base, fiquei sozinho por muito tempo. E hoje a gente tem a felicidade de ver esse crescimento da assistência, né? Da melhoria da assistência em todo, do próprio governo, né? Da quantidade de ambulatórios do CAPS no estado de Rondônia. Isso é uma evolução, além da evolução farmacológica, né? Quer dizer, hoje nós temos um arsenal mesmo, né? Né? Para que possamos ajudar essas patologias, né? Sair das patologias. Então, eu acredito que a rede de assistência à saúde mental, ela melhorou muito desde da sua época até os dias atuais. Ainda precisamos melhorar mais. A rede hoje ela existe, ela está vinculada a algumas unidades, com os CAPs, os hospitais, o Hospital João Paulo como emergência, o Hospital de Base como internação, porém ainda falta uma maior circulação dessa rede. A doutora Renata fazendo esse trabalho de matriciamento é um grande passo para que a atenção básica entenda a importância do paciente de saúde mental, com transtornos mentais, sabendo que tem muitas patologias que a própria assistência, a unidade básica pode dar continuidade ao atendimento e deixando para os CAPs e para os hospitais os casos mais sérios e mais graves. Realmente, hoje nós temos uma residência médica implantada no estado de psiquiatria, nós temos as ligas de psiquiatria que estão atuantes, foram extremamente importantes nesse processo da jornada de psiquiatria, dando apoio. Os acadêmicos estão motivados. Não é à toa que nós tivemos um grande volume de acadêmicos de todas as faculdades aqui presentes nesse evento que foi maravilhoso. Então, eu acho que essa motivação toda faz com que melhore a assistência ao paciente com transtornos mentais. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos.
Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião aqui, falando sobre psiquiatria, sobre a segunda jornada que aconteceu na semana passada e que marcou no estado como um dos maiores eventos ocorridos na área de saúde, não só no estado de Rondônia, mas em termos de jornada no Brasil. Nós tivemos aqui presente a doutora Carmita Abdu, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, várias autoridades da psiquiatria do Brasil e nós batemos todos os recordes em termos de jornada. Como é que foi, doutora Renata, participar desse processo, de uma jornada tão grandiosa como essa? Olha, foi um orgulho, estou lisonjeada, sinto uma satisfação imensa, né? Porque não só pelo fato de contribuir com esse evento, um evento dessa monta, como pelo fato também de ser um agente multiplicador de conhecimento. Eu tenho certeza que plantamos uma semente, várias sementes, né? Várias sementes e com certeza colheremos os frutos no futuro por conta da transmissão de conhecimento para os acadêmicos e para os profissionais de outras áreas também. E o senhor, doutor Robson, sua visão da sua participação nesse processo? A minha contribuição, eu acredito que em relação aos colegas foi pequena, porque aqui vieram, como você mesmo disse, a própria presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e vários ícones da psiquiatria, como o Dr. Jaber, Dr. Hélio e várias pessoas importantes. Mas a minha participação em si me trouxe uma motivação muito grande de saber como o nosso núcleo de psiquiatria de Rondônia está crescendo em capacidade, em conhecimento científico e principalmente em união, porque a partir do momento que eu estou unindo os psiquiatras do meu estado, todos motivados por uma única causa, que é levar conhecimento à população, que é levar a ciência e desmistificando a psiquiatria como uma área que só serve para tratar maluco, louco. Ao contrário, é uma especialidade que trata de pessoas que sofrem, que precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de uma escuta, precisam de ser ouvidos. E isso faz o orgulho para qualquer profissional. Uma das coisas interessantes também foi a colaboração, né, que nós tivemos de várias firmas importantes, de vários laboratórios importantes, em que nos ajudaram para a realização desse evento. Acho que nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer de citar
né? Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional, o apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria, a participação da Liga também, com o apoio da Liga, da FINCA, da Faculdade Metropolitana, do Laboratório Torrente, da Eurofarma, Dr. Newton Schettini, que colega médico que não está presente, mas que falou, quero colaborar financeiramente, ajudar para que ocorra essa jornada seja um sucesso. Aqui tem que fazer um agradecimento muito especial, porque é muito difícil alguém querer, mesmo não estando presente, né, querer ajudar financeiramente. O Dr. Newton fez isso. Muito obrigado. Quero aqui agradecer publicamente ao Dr. Newton, ao Laboratório Libes, ao Laboratório Axê, a Eucatur, a Serage, a Unimed, a Calipra, né? Que é o de seguro, e ao doutor Sebastião Campos, através do Cicobi, que uma importância muito grande para todos nós, e todos os funcionários aqui do Centro Universitário FINCA, da Faculdade Metropolitana, em que temos mais de 60 colaboradores que trabalharam nesse evento. Eu acho que foi algo assim também muito gratificante para todos nós, receber essa colaboração de todos eles. E, lógico, se eu esqueci alguém, eu gostaria que até que você me falasse. Se está faltando alguém aqui, vamos falar, porque é importante. Então, o núcleo está de parabéns, a jornada foi realmente sensacional, mas agradecer é muito importante, né, doutor? E fundamental. É uma forma de honrar as pessoas que estiveram presentes, colaborando para que fosse um sucesso esse evento. Doutora Renata, vamos falar um pouquinho dos seus temas que abordados na jornada? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desses temas. Certo. Bom, nós realizamos uma mesa redonda, especificamente para a atenção básica, sentindo essa necessidade de um olhar, né, mais específico para esses pacientes, até porque eles não precisam surgir na atenção secundária, terciária, já cronificados, já graves. Eles podem ser identificados precocemente dentro do seu território, né? E os pacientes assistidos pelo SUS, eles procuram primeiramente a unidade básica de saúde. E hoje nós podemos falar em algo que no passado era uma utopia. Nós podemos falar em prevenção em saúde mental. Nós podemos falar em identificação de fatores de risco. E ninguém melhor para fazer isso, para realizar isso, senão a atenção básica. Doutora, aonde a violência se inicia? Pois é, a violência se inicia perto de nós. Nós achamos que a violência ela é um produto dos Estados Unidos, quando assistimos ao jornal, ligamos a televisão e vemos aqueles atentados horríveis, violentos, de adolescentes usando a sua própria escola para cometer chacinas, né, para assassinar outros colegas e depois cometer suicídio. Nós achamos que a violência está no Oriente Médio, quando assistimos aos jornais e vemos aquelas bombas caindo sobre o teto dos civis e morrendo milhares de inocentes. Nós achamos que a violência está em São Paulo, em Suzano, ou nas grandes comunidades como no Rio de Janeiro, né, em que a polícia precisa ocupar esses territórios para tentar pacificar, mas a violência está ao nosso lado, doutor. Está ao nosso lado quando as crianças são negligenciadas pelos pais, ela está ao nosso lado quando elas são abusadas por pessoas que frequentam os lares desses pais. E essa violência está ao nosso lado quando as mídias sociais, quando o WhatsApp, quando o telefone celular ocupa mais a atenção dos pais em detrimento dessas crianças. Então essas crianças crescem, se tornam adolescentes, já tem um potencial, já tem uma propensão genética, né? E o ambiente é favorável e essa violência ela se volta depois contra o próprio meio. O meio que ajudou, que corroborou, nós chamamos isso de epigenética, né? Existe já a questão genética e o meio, e ela se volta contra nós no próprio meio. Então a violência está entre nós, ao nosso lado.
Esse é um fato que todos nós conseguimos constatar. Isso. E o isolamento, por exemplo, das pessoas dentro do seu lar. Exatamente. Né? Nós estamos juntos, mas estamos distantes. Isso. Nós estamos dentro das redes sociais, Isso. como fosse ali o nosso mundo. Isso dá umas características bastante patológicas, né? Exatamente, com certeza. Nós vivemos numa era em que as pessoas, conforme a música de Roberto Carlos, têm 1 milhão de amigos, né? Mas, na verdade, nós não temos amigos mais, porque nós não olhamos mais nos olhos das pessoas. Nós estamos o tempo todo ali conectados em rede, mas não estamos conectados de forma interpessoal. E isso tem contribuído já a estudos, né, realizados em relação a isso, que isso é inclusive um fator de risco para suicídio. O adolescente que fica mais tempo envolvido, conectado, né, com a internet, com os aparelhos eletrônicos, ele tem um fator de risco maior para desenvolver transtornos mentais, inclusive o suicídio. Dr. Robson, esse isolamento é que hoje nos leva a essa preocupação imensa, né, da preocupação até do suicídio, do processo depressivo, devido às redes sociais, que nós estamos criando um mundo próprio, né, um mundo diferente. Qual a sua avaliação disso, doutor? Eu acredito que isso seja um fruto da falta de participação da família no processo de educação e no processo de formação desse jovem, dessa criança. Se usa hoje a internet e esses aparelhos para afastar aquela criança de que ela possa ser criança, ou seja, ela possa brincar, ela possa demonstrar a sua infantilidade, a sua idade. E aí é uma forma de calar a boca daquela criança. Só que isso acaba repercutindo no quê? Numa criança isolada, que não tem capacidade de interação, não tem capacidade de comunicação e vai se tornar um adolescente com um risco muito grande de se envolver com essas redes sociais, com jogos extremamente negativos, como a Baleia Azul e outros tantos, grupos de autoextermínio, de suicídio, grupos de automutilações, que são frutos dessa falta de participação ativa da família, dos pais, dos educadores, dos cuidadores na vida desse jovem e dessa criança. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com sala de opinião. Nosso assunto é psiquiatria. Preocupado com a violência que está em todos os cantos, inclusive entre nós, em todos os momentos, e muitas vezes nós não percebemos e ficamos omissos a um processo, né? E nós precisamos realmente alertar esse isolamento que vivemos dentro de casa, estamos dentro de casa, mas muito distante um do outro. As redes sociais têm dominado o ambiente, né, doutora? E como que evitar isso, doutora? Teria um mecanismo de tentar, pelo menos, educar novamente as nossas famílias a serem mais família? Sim, com certeza. No CAPES Infantil, nós temos um grupo em que trabalhamos com as mães. Uma vez por mês nós reunimos as mães dessas crianças que já estão sinalizando, né, alguns fatores de risco já para comportamentos mal adaptativos. Então, trabalhamos com essas mães no sentido de realizar psicoeducação, uma prevenção, né? Uma prevenção. Disponibilizar em menor intensidade o celular, restringir, permanecer mais tempo com essas crianças, desde ficar junto, realizar tarefas com a criança. A tarefa não é necessariamente para punir essa criança, nem sempre só para reforçar os conteúdos. É uma forma de o pai estar junto e brincar. A melhor prevenção que nós podemos fazer em relação aos nossos filhos é ficar mais tempo com eles e brincar. Para que o filho sinta a presença, né, do pai, da mãe e tenha um laço mais forte. Isso. Inclusive, eu prescrevo isso no consultório, né? Muitas vezes a mãe chega, olha, meu filho não está dormindo. E eu já pulo até algumas etapas e já pergunto, e ele fica com o celular até que horas? Até as 4 da manhã, doutora. E a criança tem apenas 6 anos. Então, será que essa criança realmente precisa ficar com o celular até as 4 da manhã? Quem está sendo o chefe da casa, né? Por quê? E, mãe, quanto tempo a senhora fica com o seu filho? Não, eu solto ele no condomínio. Mas e que tempo essa mãe fica, senta ao lado, realiza tarefas, né? Doutora, meu filho não aprende e a escola precisa de um laudo, porque ele não está aprendendo. O ano já está acabando, ele já está concluindo o 3º ano, mas ele não está alfabetizado. E a pergunta que eu faço é muito simples. Mãe, a senhora fica com ele quantos minutos por dia fazendo a tarefa escolar? Né? São coisas muito simples. Doutor, é uma situação extremamente interessante e preocupante. Você vê que alguns pais compram um tablet, compram um celular, a criança ainda está de colo e coloca para distrair as crianças. Essas crianças já crescem convivendo mais com o tablet, com o celular, procurando ali as imagens. E eu não sei se vocês já viram, tem uma imagem na internet em que uma mãe no celular e uma criança puxando, querendo atenção o tempo todo, algo assim muito triste, entendeu? Você vê, e essas cenas nós temos que tentar evitar, temos que educar, mostrar da nossa preocupação no que essas crianças poderão se transformar se não tiver atenção da família. Como é que o senhor vê esse quadro todo? Eu acho que a família precisa, como a doutora Renata disse, precisa de psicoeducação. A psicoeducação ela é no sentido de orientação de como devemos retomar algumas questões que foram se perdendo ao longo do tempo, ao longo das mudanças de gerações. A internet é uma evolução? Ela é uma evolução, ela tem o seu momento, ela tem o seu espaço, ela é importantíssima para o conhecimento, ela aproxima as pessoas no mundo todo, ela nos deixa a par do que está acontecendo no momento atual, mas ela não é a educação infantil necessária.
A educação infantil ela passa do contato. O que precisa mesmo é existir o contato. É o contato do olho ao olho, o contato do toque. As crianças pequenas precisam se sentir amadas, sentir-se parte de um processo familiar, se sentir parte do sentimento daquela mãe ou daquele pai. Não adianta uma mãe colocar limites na criança e o pai não participar disso, fazer exatamente tudo ao contrário, para ele ser um bom pai, porque ele está ausente, porque ele está trabalhando, então ele chega cansado, então ele deixa o filho fazer o que quiser, e aí aquela criança, que toda criança é inteligente, ela vai começar a saber quem é a figura de disciplina, de limites, e quem é a figura que deixa ela fazer à vontade. E é claro que ela vai buscar essa figura que deixa ela ficar à vontade, porque é cômodo para a criança. A criança é inteligente. Só que quando ela chega na adolescência, os pais perdem o sentido dessa criança. E aí os pais vão perder o adolescente para quem? Para o grupo, para a rua, para a droga, para a marginalidade. Por quê? O adolescente vai procurar fora de casa o que ele não encontrou dentro de casa, que é o conforto, o carinho, a atenção e o respeito a si mesmo. Doutor, durante a jornada, nós fomos abordados em vários temas, nas conferências, em mesas redondas, sobre a dependência química. Como que o senhor viu esse processo? A dependência química, para o adolescente, ela é uma espécie de ajuda. É um remédio que eles sentem para acalmar os seus transtornos emocionais, os transtornos de comportamento, os seus transtornos de relacionamento com a família, com a escola, com a sociedade. Então ele não está muito preocupado com a droga, e sim um remédio que ele possa se acalmar. Só que esse remédio causa um vício, causa transtornos mentais, podendo causar até a morte. Então o que a gente percebe nesse trabalho com o adolescente? É que a gente precisa desmistificar o que é a droga, fazer com que ele entenda que ele pode ser feliz, ele pode viver bem sem o uso dessa substância psicoativa, e trazer essa família para que a família entenda que o problema da família não é a droga em si. A droga não é o centro do universo. O centro do universo é o adolescente, é a criança. E buscar com essa criança, com esse adolescente, o que está lhe faltando. Porque a droga, doutor Aparício, ela é um substituto. Ela substitui algo na vida desse adolescente, dessa criança, ou alguém. E normalmente é alguém. E normalmente seria a figura que daria sustentação ao adolescente. No caso, o pai. Porque existe uma máxima. A criança, ela é da mãe até os 7 anos. Porque a mãe é que sustenta a vida. Ela dá a vida, ela sustenta a vida, ela cuida da vida. E depois dos 7 anos, o que acontece? Ela precisa do pai. Porque ele que vai dar o direcionamento, o caminho, a atenção, o respeito às leis. E isso, muitas vezes, na maioria das vezes, essas famílias desestruturadas não têm essa figura, e essa criança, esse adolescente vai buscar o quê? O grupo, a rua, infelizmente a droga. Doutora, dependência química, o que a senhora acrescenta no que o doutor Robson acabou de colocar para todos nós? É muito importante a fala, né, do colega, com quem tenho a honra de compartilhar o serviço. E o que tem me assustado, doutor, é a introdução da droga na vida de jovens cada vez mais cedo. Eu tenho criança que começaram a usar substância psicoativa com 8 anos, com 10 anos. Tenho criança que já ficou em situação de rua com 8 anos de idade, usando cocaína, crack, né? E hoje eu preciso fazer laudos e pedir internação involuntária para crianças, para adolescentes muito jovens. Então isso é uma realidade muito triste. Doutor Robson, a dependência química em nosso estado de Rondônia tem aumentado muito, né? O senhor tem uma estatística disso? Vocês conseguem, os dois conseguem ter um quadro desse processo no estado? Olha, doutor Aparício, a gente não tem dados numéricos para lhe dizer nesse momento. Hoje nós temos cadastrados no CAPS Infantil em torno de 2.600 jovens e crianças cadastrados no serviço, e eu posso lhe garantir que pelo menos 1/4 desse grupo
está envolvido com o uso de substâncias psicoativas. O CAPS infantil ele tem essa modalidade, ele reúne todos os CAPs num único CAPs. E nós temos um grande volume de pacientes em uso de substâncias psicoativas, na maioria das vezes é o álcool e a maconha, e em terceiro plano a cocaína, e em último, graças a Deus, o crack. Nós não temos um relato muito grande de usuários de crack, mas temos um número bem expressivo de álcool e maconha. E como a droga ela leva a algumas situações, temos também um número expressivo de jovens e adolescentes com transtorno de oposição e desafio e transtornos de conduta. Fora da estatística, a gente percebe que, fora, por exemplo, da procura dos CAPs, procura dos serviços, nós temos aí uma multidão na rua, desassistida. Exatamente. Né? E é incrível, por exemplo, aqui em Porto Velho, você passa na altura da rodoviária, naquele canteiro central, você vê as pessoas consumindo droga, vendendo droga, e o que fazer? Acho que o poder público está inerte nesse processo, porque está na cara de todos, todo mundo consegue ver eles consumindo e vendendo droga ali naquela redondeza da Jorge Teixeira, colocando em risco uma série a toda a população. Nós temos que fazer alguma coisa. Exatamente. Começamos por onde, doutora? Doutor, eu bato nessa tecla, né, porque sou apaixonada pela atenção básica, embora seja psiquiatra, mas eu tenho um carinho muito grande pela atenção básica, porque foi de lá que eu vim, né? Atenção primária. Como que nós podemos fazer essa intervenção? São coisas simples, o dia a dia. Como eu posso comemorar a festa de aniversário do meu filho de 3, 4, 5 anos com cerveja, doutor? Você já consegue refletir sobre isso? Então, é uma coisa que eu vou introduzindo aos poucos na mente dessa criança, desse futuro adulto, que festa, que comemoração é igual a bebida alcoólica. É uma festa de criança, tem doces, salgados, é uma festa para o meu filho e para os filhos dos amigos, né? Para outras crianças. Mas na festa tem cerveja. Então, o que eu estou introduzindo na vida dessa criança? Estão motivando, né, o consumo. Motivando. Então, como é que esse jovem pode... Como é que um dia eu posso dizer para o meu filho de 15 anos, 16 anos, meu filho, você não pode consumir bebida alcoólica, você não pode sair dirigindo alcoolizado. Mas o papai, desde eu olho as fotos do meu aniversário, sempre teve bebida alcoólica. Né? As pessoas ficaram até tarde da noite bebendo, tiveram coma alcoólico. E como é que o senhor vem dizer para mim que eu não posso fazer isso? Então, é uma contradição. Se eu como pai motivei isso, né? Exatamente. Né? Então a prevenção começa pelo exemplo. O exemplo arrasta. Doutor, nós vamos continuar com esse tema, mas após aqui o intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa.
Voltamos com sala de opinião. E aqui com a doutora Renata e o doutor Robson, num assunto importante, a nossa preocupação com a dependência química, com o consumo de bebida alcoólica e principalmente nos festejos, né, da criança, onde nós servimos uísque, cerveja, uma grande festa, motivando, já mostrando para aquela criança que o álcool é motivo de diversão, de festejo, né, comemoração. E nós precisamos tentar, de todas as formas, educá-los, né, para que esse tipo de comportamento nós todos erramos, nós precisamos consertar. Se temos possibilidade de acertar, né, nós temos que procurar o caminho. Doutor, um pouquinho sobre esse assunto. Eu concordo com a doutora Renata sobre a questão de intensificar a atenção básica no sentido da orientação e do manejo com relação à drogadição. Mas eu acho que é preciso pensar também em algo maior, como as políticas de saúde mental. Hoje nós vemos uma política voltada para as casas terapêuticas, para as comunidades terapêuticas. E essas comunidades terapêuticas serviriam para uma desintoxicação dessas pessoas, desses jovens, desses adultos envolvidos com as substâncias psicoativas. O que acontece é que essas casas terapêuticas, na maioria das vezes, doutora Paris, elas não têm uma orientação, elas não têm uma avaliação das instituições públicas, como o Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores. E aí você vê instituições como as comunidades terapêuticas que só estão voltadas por um aspecto religioso, mas sem apoio psicológico, psiquiátrico, sem um protocolo de atendimento. Então, assim, é um dinheiro muito grande que é gasto com as comunidades terapêuticas hoje em dia, e elas não têm uma efetividade que se esperaria que elas tivessem. A gente precisa pensar de forma na sociedade como um todo. A gente precisa incentivar a questão da escola, na educação, na orientação dos educadores, nas orientações quanto aos jovens e adolescentes com a relação ao uso de substâncias psicoativas. A gente precisa mudar o comportamento da sociedade para que a gente possa realmente ter uma diminuição desse problema que é tão grave e que motiva tanto o mundo inteiro. Doutores, né, vocês que trabalham efetivamente no CAPS infantil, qual o percentual? Como é que vocês analisam e começam a perceber o uso de droga pelas essas crianças? Eles começam a usar essas substâncias pela influência, muitas vezes, dos próprios parentes, familiares. Os pais usam nos festejos o álcool é uma porta de entrada. O pai que é tabagista, né, o cigarro também é uma porta de entrada. E as outras substâncias são apenas mais uma. Eu já lembro de ter entrevistado certa vez uma adolescente de 12 anos, e eu perguntei à família se esse adolescente usava maconha. E o pai disse: não, doutor, imagina, minha casa não é bagunçada. E ali a gente usa só cocaína, crack, mas maconha não. E aí, doutor? Você veja, por essa fala da doutora Renata, a desestrutura que as famílias têm, né? Elas não têm a noção do que é certo, do que é errado. É uma coisa que parece estranho para nós, profissionais de saúde, ouvir esse tipo de informação, mas que, infelizmente, para as comunidades socioculturais de mais problemas, realmente isso é sério. Então, o que se pode fazer numa hora dessa? É orientar essa família, esses pais, qual é o risco da droga, que tipo de drogas são mais prejudiciais à saúde como um todo, e tentar fazer um trabalho que a gente chama de trabalho de formiguinha. Eu não vou conseguir evitar a proliferação do uso da droga no Brasil todo, mas se eu puder fazer no meu CAPS infantil um trabalho humilde, mas sincero, com aquele jovem, com aquela criança, com aquela família, será um usuário a menos de substância psicoativa. E isso, para mim, como profissional de saúde, como psiquiatra, para mim será um grande ganho. Eu vou me sentir muito bem, muito realizado com o meu trabalho.
Doutores, nós vivemos uma grande epidemia de suicídio, quadro Isso. depressivo, suicídio, e é algo que nos preocupa também muito. E, logicamente, que muito desses quadros está envolvido também em drogaditos e com uso de substâncias ilícitas, mas é uma questão não só local, é uma questão do Brasil e do mundo, né? Mas que nos tem muito, a nossa preocupação é muito grande, porque em Rondônia, nós estamos vivendo esse quadro muito perto, né? Então nós estamos perdendo pessoas assim muito próximas de nós com esse quadro de suicídio. O que fazer, doutor? O suicídio, ele começa com a ausculta, doutor. Eu preciso estar disponível para o meu paciente, eu preciso estar disponível para essa família e preciso ouvir. Ao ouvir, eu vou conseguir entender a causa primária desse desejo de autoextermínio. E conhecendo essa causa primária, como o senhor bem disse, as drogas podem estar envolvidas, as famílias negligentes, desestruturadas, os abusos, a violência doméstica, tanto no âmbito sexual quanto moral. Então, eu descobrindo qual é a causa primária, eu vou conseguir dar um direcionamento para essa criança, para esse jovem, para esse adulto que deseja o suicídio como forma de alívio da dor. Porque é importante que se diga, o suicida verdadeiro, ele não quer morrer, ele quer simplesmente se livrar da dor. Uma dor emocional, uma dor que corrói a sua alma e que ele não sabe o que fazer com ela. Então, ele precisa ser ouvido e, quando você ouvir, saber direcionar. Que é um grande problema que todos nós enfrentamos, né? A falta de diálogo, né? As famílias não conversam mais com seus filhos, os filhos não conseguem mais conversar com seus pais. É um isolamento muito grande. O pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, o filho fica em casa, o filho está na escola, quando chega o pai está cansado, a mãe está cansada, e fica a família toda irritada, vai dormir o filho, o adolescente ou a criança, cheio de problemas, tentando conversar e não consegue, não tem um apoio familiar, não tem um carinho, não tem essa válvula de escape que o senhor colocou. E a vida moderna? Não. Também. Também existem outros fatores de risco também, doutor. Nós sabemos que o uso de substância é um fator de risco, né? A dependência química. E outro fator de risco ser sexo masculino, famílias desestruturadas, comorbidades, pessoas que já têm um transtorno psiquiátrico, doenças crônicas. Então, vivemos numa era em que crianças em idade cada vez mais precoce têm pensado em suicídio. Já atendi criança com 5 anos que tentou, né, o autoextermínio com lençol, por presenciar conflitos em casa, violência doméstica. E o extremo de idade, o idoso portador de doenças crônicas, porque o idoso muitas vezes ele funciona como o sustento da família, a aposentadoria, né, o BPC. Então ele fica na casa de um filho, mas ele também não é cuidado. A importância dele é somente no final do mês, na hora de recolher esse valor, esse benefício. Mas ele é negligenciado. Ninguém tem tempo para esse idoso. Se ninguém tem tempo para a criança, que criança é custosa, é trabalhosa, né? Aí imagina então para o idoso que está quietinho, calado, acamado muitas vezes, sequelado de AVC. Então nós precisamos olhar a família como um todo e precisamos olhar com muito carinho e em todas as faixas etárias, desde o momento em que ele nasce até o outro extremo de idade. E todos esses dois extremos, na verdade, é como se fosse um cordão que no final ele se junta, esse cordão, essas pontas se juntam, e aí está o fator de risco principal para o suicídio. Uma coisa interessante que é bom que a gente toque novamente, né, e fale, é que as doenças mentais, o meu sofrimento é o meu sofrimento, minha dor é minha dor, né? E, infelizmente, as pessoas acham que se eu vou para uma cirurgia, estou acamado, eu estou doente. Mas quando eu estou sofrendo uma dor íntima minha, estou assim num sofrimento intenso, as pessoas acham que é frescura.
né, acham que não, isso não Tá tem nada. caladinho, não está dando trabalho. Não. Então, quer dizer, não considere que eu estou realmente doente, estou sofrendo. E muitas vezes eu estou com um sofrimento intenso, e a família não quer, muitas vezes, perceber esse sofrimento. Isso afeta cada vez mais, né? Eu estou pedindo socorro. Pedindo socorro. Estou pedindo socorro, né? Exatamente. E a família deixa para lá, né? Você vai passar, não é nada, né? Muitas vezes, quero morrer, né? Isso a garotada já, eu quero morrer, não quero mais saber do pai, não quero saber da mãe, não quero saber da escola, eu quero morrer. Mas já temos que ter cuidado com o idoso, porque o idoso, a forma que ele tem de pedir socorro é o silêncio. O silêncio. Ele teve uma vida ativa, trabalhou muito, cuidou muito bem da sua família, dos seus filhos, mas aí por volta dos 60 anos, 65 anos, ele silencia. E eu preciso estar mais atento, né? Tem que ficar mais atento. Exatamente, ficar mais atento. Porque é nesse silêncio que há o pedido de socorro. Ao contrário da criança e do adolescente, que já verbaliza, que já fica mais agitado, que já fica rebelde, já começa a dar mais trabalho, né? Essa é uma coisa muito interessante. Pode falar, doutor. Eu acho que o suicídio ele é o ponto final da linha. Tudo começa com outros transtornos que vêm se somando, principalmente os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, que levam a uma depressão grave, seja unipolar, seja bipolar. E é preciso que todos os profissionais de saúde, eu não digo só médicos, mas todos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, é preciso estar atento à mudança, aos sinais, como foi colocado aqui pela mesa, né? No idoso, o silêncio, na criança, o grito, e no adulto, a mudança do comportamento. O comportamento que muda, a falta de vontade de viver, a falta de a perda do prazer em realizar as atividades diárias, costumeiras. Os transtornos que o trabalho tem trazido hoje em dia, a gente vê muitas, foi também tema da nossa jornada de psiquiatria, né? Os transtornos mentais ligados ao trabalho. Hoje em dia as pessoas adoecem muito no trabalho. Então todos esses sinais a gente precisa estar atento. E a partir do momento que esses sinais se aparentam, porque o corpo fala, doutora Aparício, o corpo fala 1000 palavras, muito mais do que as próprias palavras. As palavras mentem, mas o corpo não. O olhar, a atitude do indivíduo, não há como mentir, não há como falsear. E isso é preciso estar atento. E o profissional de saúde, como foi feito na nossa jornada de psiquiatria, dando à população como visualizar isso de modo amplo em todas as faixas etárias, dá-nos a importância do que teve a jornada de psiquiatria para Rondônia e para o Brasil. Doutores, nós estamos chegando ao final de sala de opinião, o nosso tempo já está esgotado, mas eu teria que, em poucas palavras, que vocês falassem um pouquinho o que representou para vocês essa jornada. Doutora Renata. Um marco, né? Um marco na história de Rondônia, né? É uma oportunidade imensa de disseminar o conhecimento e um marco. Eu digo que essa jornada foi um divisor de águas e eu acredito que essa segunda jornada dessa monta foi a primeira de muitas. Atrevimento. É atrevimento, isso. Doutor Robson. Eu não digo só um marco, mas eu digo uma continuidade, é uma realização do brilhante trabalho que está sendo realizado pelo Núcleo de Psiquiatria de Rondônia. Nós tivemos a primeira jornada, foi um sucesso, e essa segunda foi um sucesso ainda maior, e eu tenho certeza que será assim para todos os anos que vierem. Nós temos que agradecer à Finca, temos que agradecer ao Dr. Aparício aqui presente, na figura de presidente do Núcleo de Psiquiatria, como também presidente da AMB de Rondônia, por esse trabalho magnífico que vem realizando. Parabéns. Doutor, obrigado, doutor. E obrigado, doutora, pela presença de vocês aqui no Sala de Opinião. Muito feliz pela participação de vocês aqui no Sala de Opinião. Também na jornada, o apoio de vocês foi fundamental para o sucesso do evento. E vamos continuar trabalhando, né, no fortalecimento da psiquiatria de Rondônia e do Brasil. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.